pessoal, muito obrigada por todo o pessoal que está entrando, boa noite a todos e a todas também. Nós estamos fazendo só um início aqui, colocando a Fátima Mota Treinamentos. E como nós estamos com o YouTube, né? Nós estamos... Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. É um grande prazer, né? Muito bom estar com vocês aqui, né, pessoal? Estou realmente feliz. Então, estou vendo muita gente está entrando. Vão contando para mim de onde vocês vêm, se é aqui de São Paulo, fora de São Paulo, fora do Brasil. E é um grande prazer conversar com vocês sobre um tema que é tão importante, né? Na medida do possível, vão avisando as pessoas que vocês gostam, que vocês acham importante. E quem não curtiu ainda esse canal ou não segue ainda nas redes sociais, segue a gente, tá? Fátima Mota Treinamentos. E é interessante vocês seguirem, porque assim vocês ficam informados de tudo que nós falamos e tudo que nós fazemos aqui, né? E fazemos com muito amor, com muito carinho, então é muito bom quando a gente vê vocês aí participando, né, firmes aqui comigo e conversando sobre um assunto tão legal. Nós vamos estar no YouTube, vamos estar no LinkedIn e também no Instagram e no Facebook, ou seja, né, a gente está em todas as mídias e depois a gente vai também pro Spotify, né, com todo um trabalho que a gente faz de podcast. Então, pessoal, para quem não me conhece, eu sou Fátima Mota, né? Fátima Mota, eu trabalho já há muitos e muitos e muitos anos com líderes, com empresas nacionais, internacionais, e faço trabalhos dos mais variados, né? Eu e minha equipe fazemos trabalhos dos mais variados, né? Normalmente trabalhamos para um objetivo básico, ajudar as pessoas a ampliarem a sua consciência. Então, se você está assistindo e você quer realmente ampliar a sua consciência, você quer sair de um patamar e ir para outro patamar, você está no canal certo, você está no programa certo, né? É quando a gente discute alguns assuntos que ajudam as pessoas a crescerem, a se desenvolverem, a olhar o mundo com olhos mais críticos, olhar o mundo com olhos mais interessantes e interessados. Então, é para isso que eu tô aqui, para isso que a gente trabalha, né? Ô Márcia, tudo bem? Oi Sônia, você tá aí também? Que ótimo, tá legal. Então, olha pessoal, não vou cumprimentar todo mundo, que é muita gente, são vários canais, e aí eu fico meio perdida, né? Mas eu fico muito feliz que vocês estejam participando. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que eu considero um dos mais significativos de hoje em dia, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar do tal do quiet quitting, né? Que é a demissão silenciosa. E eu quero fazer uma correlação entre o quiet quitting, né, que é a demissão silenciosa, com essencialismo. Eu também não sei se vocês já ouviram falar de essencialismo. Eu quero fazer este contraponto, né? Que eu ainda não ouvi ninguém falar, não ouvi ninguém fazer, e por isso eu quero conversar com vocês, até para saber se vocês acham que essa correlação vale a pena ou não, é importante ou não para vocês, né? Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Primeiro, vamos falar sobre essa demissão silenciosa, né? O que é essa demissão silenciosa? Eu não sei se vocês já viram ou já fizeram isso alguma vez na vida, tenho certeza que vocês não fizeram, mas não sei não, né? Aquela postura que a gente tem, que você só faz aquilo que te pedem, né? Então a demissão silenciosa é aquela postura que a gente tem diante da vida, diante do trabalho principalmente, né? Que olha, eu só faço aquilo que me pedem, eu não vou fazer nada mais. Eu me dedico só o número de horas que eu fui contratado para me dedicar, nada mais. E veja, no momento onde as empresas estão contratando
exatamente para que as pessoas possam dar conta da inovação, possam dar conta de uma série de aspectos aí que nós sabemos, né? Hoje a concorrência é muito grande, enfim, todos os desafios que nós temos, cada pessoa que é contratada, se tem uma expectativa que essa pessoa dê o seu melhor, né? Que vá além, quantas e quantas vezes eu já falei isso, olha, é importante ir além, né? Até porque para ser promovido a gente precisa ir além, a gente precisa trabalhar um pouco mais, a gente precisa mostrar um pouco mais para que a gente veio fazer, o que a gente está fazendo, né? A Márcia está dizendo, já ouvi sobre a demissão silenciosa e tenho presenciado um pouco disso em algumas pessoas com quem convivo cada vez mais. Exatamente, Márcia, isso vem aumentando cada vez mais. As pessoas dizendo assim, pra quê? Pra que eu vou trabalhar mais? A troco do que eu vou trabalhar mais, né? Isso nos Estados Unidos vem causando um problemaço, né? Primeiro foi aquela demissão em massa e agora as pessoas estão realmente fazendo o mínimo necessário para elas não serem demitidas, mas nem um pouquinho a mais, né? Eu tenho ouvido também muito, né, de pessoas que não aguentam mais, literalmente isso, não aguentam mais. Tá? E eu tenho visto muitas empresas se movimentarem em relação a esse ponto. E isso vem acontecendo, inclusive, com mais força no público mais jovem, né? O pessoal que nasceu depois de 89, né? Agora, veja, pessoal, quer a gente queira, quer não, né? Isso vem pegando todo mundo. E aí a gente para pensar e falar assim, bom, mas por quê, né? Por que as pessoas estão com essa operação padrão, né? Por que as pessoas não querem mais cargos mais altos? Pra que eu vou ser diretor, cara? Pra que eu vou ser líder, né? Tem muita gente que não quer mais ser líder, tem muita gente que não quer mais subir nessas empresas, não quer essa ideia de ter cada vez mais responsabilidades. E a gente fica se perguntando, né, que coisa mais maluca, né? As pessoas começam a dizer não, eu não quero tal. E antes se morria de medo de falar não, porque ia se perder oportunidades. Hoje as pessoas não estão muito preocupadas com a oportunidade que vão perder, né? Mas hoje as pessoas estão preocupadas com a própria vida. O que estão fazendo com a própria vida. Então essa demissão silenciosa, ela vem acontecendo em várias empresas, com vários públicos, né? E vem trazendo consequências sérias para as empresas, porque a empresa investe e depois simplesmente as pessoas não querem, não vão fazer nada mais, nada além, né? E aí tem coisas como, eu não vou trabalhar nas minhas férias? Como que eu vou trabalhar nas minhas férias? Vou checar e-mail nas férias? Não vou, né? Eu quero tirar minhas férias, dos 30 dias, eu não quero fazer absolutamente nada mais e eu não vou me comprometer mais do que aquilo que eu me comprometi a fazer, ou seja, se eu ganho 20, se eu ganho 30, eu vou trabalhar pelos 20 ou 30 e nada mais. Bom, a princípio, isso parece alguma coisa que faz sentido, né? Faz sentido você trabalhar por aquilo que te pagam. Só que até agora não era bem assim, né? Até agora as pessoas sempre trabalharam mais e se esperava que elas trabalhassem mais, se esperava que as pessoas fizessem horas extras, se esperava que as pessoas se dedicassem, se esperava que as pessoas fizessem tudo aquilo que a empresa pede. Mas os estudiosos, e tem várias pesquisas mostrando que está havendo uma ruptura aí entre empresa e empregado, né? Está existindo um probleminha aqui entre esses dois públicos, porque empresa e empregado começam a ter algumas divergências. Então, existe uma relações um pouco deterioradas entre empresa e empregado, principalmente agora. Mas a gente poderia pensar e falar assim, bom, mas por que isso vem acontecendo agora, né? Então, o que aconteceu? Eu acho que um grande motivo para isso, pessoal, foi a pandemia, né? Eu não sei se vocês concordam comigo ou não, mas um grande motivo foi a pandemia.
A pandemia fez com que a maior parte das pessoas, ou seja, todas as pessoas, ficassem em casa, né? E aí as pessoas começaram a perceber tudo aquilo que elas tinham perdido, né? Imagino que você também pense assim. Poxa, em casa eu consigo enxergar meus filhos crescendo, em casa eu consigo ficar com os meus pets, em casa eu fico mais confortável, em casa eu lido com o meu horário da maneira que eu quero, né? Então, parece que nós começamos a enxergar um mundo que a gente tinha deixado de enxergar, né? Que a gente achava que a gente não tinha mais direito. Então a pandemia fez isso. Ela deu uma chacoalhada na gente e falou assim, olha cara, você pode morrer a qualquer hora, né? Pode acontecer coisas com você morre, acabou, né? E muita gente fala assim, bom, mas se eu vou morrer, por que eu vou ficar trabalhando tanto, né? Oi Silvia, tudo bom, querida? Márcia, muito bom, obrigada por ter me vindo. Fernanda, tudo bem, querida? Então veja, tudo isso acaba fazendo com que a gente repense as nossas relações com a empresa. Então assim, pô, quanto tempo eu passo com a pessoa que eu gosto? Muito pouco, né? Só que aí tem uma correlação interessante, né, pessoal? Olha só o que acontece. Eu acabo percebendo que eu tenho direito a tudo isso, só que na hora que eu volto para minha casa, na hora que eu volto para o meu emprego, né, e as coisas começam a ficar exatamente do jeito que era antes, eu falo, pera um pouquinho, eu não quero mais isso. Eu não quero trabalhar das 8 da manhã às 8 da noite. Eu não quero ficar sem dormir porque eu tô com um problema. E eu venho acompanhando várias pessoas que me dizem isso. Eu falo, mas eu não quero mais isso. Eu não quero ficar sofrendo pela empresa. Porque quer queira, quer não, por que eu vou sofrer pela empresa? Né? Então a gente começa a ver pessoas que questionam. E esse questionamento acontece após a pandemia. Com todos os públicos, em especial com as pessoas mais jovens, né, que nasceram após 1989 ou em 1989. E existem pesquisas, por exemplo, o Gallup fez uma pesquisa, eu estou aqui até vendo, né, até pegando o dado para não falar nada errado, que o engajamento das pessoas vem caindo cada vez mais. Então, hoje existem 31% das pessoas que são engajadas, ou seja, né, o que mais acontece é pessoas que começam a se desengajar, a se descomprometer com aquilo que elas se comprometiam antes. Além disso, tem um outro dado aqui, que a ADP fez uma pesquisa com 32 mil pessoas profissionais espalhados pelo mundo inteiro, né? E o resultado, né, que nós tivemos foi que 64% das pessoas estão considerando procurar novos empregos onde tenham mais flexibilidade, onde tenham benefícios mais interessantes, onde as pessoas possam viver. Então, olhe só a mudança que vem acontecendo na cabeça das pessoas. Eu quero viver. E isso acontece também por conta da pressão que começou a acontecer e acontece hoje, ela é muito intensa. A pressão que as empresas fazem por resultado e cada vez maior. Então eu consegui 20, amanhã eu tenho que conseguir 30, eu consegui 30, amanhã eu quero 40, 40, 50 e aí vai, né? E é uma pressão que às vezes as pessoas não aguentam. Isso tudo, né? Oi, Aide, tudo bom, querida? Boa noite. A Márcia está dizendo assim, a mim parece falta de responsabilidade e empatia. É preciso achar equilíbrio. Né? A gente vai ver já como é que será que se resolve. Eu acho que isso é um início de uma grande transformação, pessoal. Uma grande transformação, seja na relação com os colaboradores, seja a forma como as empresas veem tudo isso. Então, muitas coisas devem mudar daqui para frente, porque nós precisamos de recursos, nós precisamos de pessoas comprometidas. As pessoas estão se descomprometendo. As pessoas não querem mais ocupar cargos de liderança porque a diferença salarial não
não agrega muito, né? Olha só, isso é muito sério e a gente precisa observar. Deixa eu ver aqui, uma pessoa escreveu aqui. A gente precisa observar qual é a consequência, né, para nós e como é que nós estamos enxergando tudo isso, porque isso faz parte, né? Eu tenho vários clientes que me ligam dizendo: Fátima, olha, o pessoal está pedindo demissão depois de muito pouco tempo, eu não consigo mais fidelizar, as pessoas não ficam na empresa mais. E não ficam mesmo. Literalmente as pessoas não ficam, porque as pessoas estão muito mais críticas, mudou a mentalidade, literalmente mudou, né? Uma falta de responsabilidade, eu não sei se é só essa falta de responsabilidade das pessoas, sabe? Eu acho que é uma mudança de mindset mesmo, as pessoas estão começando a pensar diferente, né? E veja só, quando a gente olha isso, a gente começa a ver pessoas que falam assim: poxa, o trabalho não é vida, existe vida além do trabalho. Estou falando bem dessa demissão silenciosa, tá, pessoal? Então estou conceituando essa demissão silenciosa, né? E quando os trabalhos híbridos acontecem cada vez mais, eu começo a perceber que, olha, peraí, né, eu posso ficar na minha casa. Então o líder que não permite, que desconfia, não tá sendo bem aceito, né? Então veja, cada vez que nós olharmos para a nossa equipe, agora falando um pouco para os líderes, a gente tem que começar a perceber o que vem, o que está acontecendo, né? Dou alguns exemplos para vocês. Atendo um executivo, né? Vocês sabem que eu trabalho como mentor. Atendo um executivo que me diz assim: Fátima, eu tô sem dormir, eu não consigo mais, eu não durmo mais, porque a pressão tá muito grande, eu não consigo dormir. Agora, pra que eu tenho que viver isso? A troco do que eu tô vivendo isso? E aí o que ele faz? Vai embora, viaja, some, não assume. E isso a gente pode sim olhar, né, e falar assim: poxa, uma falta de responsabilidade, tá, mas é também um exagero de cobranças que às vezes pode acontecer. Eu não estou dizendo que sempre acontece, mas às vezes pode acontecer. Bom, olhando para tudo isso, o que as empresas vêm fazendo, né? As empresas vêm fazendo programas de conscientização para os líderes e para as pessoas mesmo, assim: olha, peraí, vamos começar a sair no horário certo, vamos começar a equilibrar isso tudo, vamos começar a lidar com as nossas questões de uma forma diferente, vamos conseguir delegar mais, vamos fazer movimentos para que as pessoas tenham qualidade de vida. Então vem se trabalhando muito com bem-estar, né? As empresas estão fazendo vários e vários programas sobre a parte física, sim, porque as pessoas estão ficando cada vez mais doentes, né, pessoal? Cada vez mais doentes. Então tem pessoas que, além de não dormir, não conseguem comer direito, estão com problema mental, estão com problema emocional, e aí vai, né? Então várias questões aparecendo aí. As empresas também estão implementando cada vez mais táticas de reconhecimento. Então, olha, vamos reconhecer, vamos pagar para as pessoas mais e mais, né? Vamos reconhecer as pessoas e vamos valorizar, vamos ver o que elas estão fazendo, né? O Johnny está dizendo assim: boa noite, Johnny. As empresas são formadas de pessoas e não podem subestimar esse assunto. Exatamente isso que eu estou falando, Johnny, exatamente esse ponto, por isso que eu estou trazendo aqui, porque nós dependemos das pessoas. E aí, como é que nós lidamos, né, com essa história? Então, a questão de flexibilidade, benefícios, né, e muito aumentar a confiança e a autonomia. Bom, isso é o que as empresas estão fazendo. Só que para fazer isso, a gente precisa mexer na cultura da empresa. E para fazer isso, a gente precisa mexer na cabeça dos líderes. E para fazer isso, a gente precisa mexer na cabeça das pessoas. Então, veja, olha o trabalho que a gente tem aí de mudança. Porque até então, a gente desconfiava das pessoas. Agora, né, em função da pandemia e tudo o que aconteceu, as pessoas têm empresa em casa. Elas têm a VPN que pode entrar em qualquer coisa que ela precisar. Ela pode fazer de longe, eu não posso mais cobrar o horário fixo. Então, quando nós observamos isso, muitas mudanças precisam acontecer na empresa, tá? Mas tem uma mudança que eu
quero falar para vocês que para mim faz todo sentido. Eu não sei se para vocês vai fazer, eu quero que vocês me digam, que é a questão do essencialismo, né? Então, o que é essencialismo? Tem um livro super legal sobre essencialismo, depois eu ponho aqui, inclusive, a bibliografia para vocês. Essencialmente precisa se querer efetivamente aderir e gerar mudanças reais. Exatamente, Elton, exatamente. Precisa ter mudança real e não faz de conta. Porque esse é o problema. Às vezes a gente tem programas na empresa, só que são só programas, né, que a RH faz, mas que não tem aderência das pessoas. Então a gente precisa olhar para isso com muito cuidado. Bom, então eu estava falando do essencialismo, né? Que para mim é uma saída, para mim é uma resposta para tudo isso, né? O que é o essencialismo, né, pessoal? Essencialismo vem de essência, que é buscar a essência das coisas, né? É basicamente isso. O que é essencial, né? É uma busca disciplinada, não é alguma coisa solta, é disciplinada por menos em todas as áreas da vida. Então, quando a gente pensa em essencialismo, a gente começa, quando nós somos uns indivíduos focados no essencialismo, a gente pensa assim, o que é essencial para mim agora? O que eu tenho que fazer nesse momento? Eu preciso tal coisa que eu quero comprar? É muito necessário? Eu absolutamente olho para as coisas e para a vida, identificando o que é essencial e o que não é essencial. Tem aqui priorizar o essencial é nortear o colaborador, fazendo ter sentido nas suas atribuições, dando propósito às demandas e ao negócio. Exatamente isso. Então veja, na hora que eu de fato começo a pensar no essencial e trabalhar com o essencial na minha vida, eu começo, vamos falar agora de empresa, depois eu falo um pouquinho mais de pessoas, mas, né, geral, mas quando a gente fala do profissional, eu começo a dizer, olha cara, é isso que eu preciso de você. Porque o que vem acontecendo nas empresas, né, pessoal? Às vezes tem tantos indicadores que as pessoas precisam dar conta, que chega uma hora que as pessoas não conseguem atender mais o cliente, porque tem que dar conta de muitos indicadores. Quantas e quantas vezes eu não conversei com gerentes que me falavam assim, Fátima, olha, eu tenho que ficar o tempo todo fazendo atividade administrativa e na realidade eu queria estar na minha área de vendas, mas eu não consigo estar na área de vendas porque eu tenho que fazer coisa administrativa. Então o que é essencial? O essencial é o atendimento ao cliente ou o essencial é ficar o tempo todo na área administrativa, né? E às vezes vai acontecendo isso, a empresa vai criando coisas que vai saindo do essencial, vai criando e vai desenvolvendo novas coisas e vai deixando as velhas ali, né? Então o que é essencial mesmo? E isso vai impactando na nossa gestão de tempo. Concordam? Eu começo a ter dificuldade de estabelecer prioridade, né? E nós falamos em prioridades, né? E não são prioridades, eu tenho a prioridade. Então, qual é a minha prioridade agora? O que é essencial? Então, por exemplo, nesse momento, minha prioridade são vocês. Então, eu tenho um significado para eu estar aqui, tem um propósito para eu estar aqui. Então, eu estou de corpo e alma e faço o meu melhor aqui. Ok? É uma escolha. Então, quando a gente começa a entender isso, nós fazemos escolhas. E pessoal, é uma coisa tão complicada, né? Eu acho lindo a gente falar de escolha. Quando nós temos muitas coisas para escolher, a gente coloca o foco na escolha e não na capacidade que eu tenho interna de escolher, entende? Eu coloco fora o foco. Eu tenho que escolher muitas coisas, mas a minha capacidade de escolha, onde é que está? Onde é que está a minha prioridade? A minha prioridade é brincar com meu filho ou ficar vendo meu celular?
né? Oi Silvio, como é que tá? Oi André. Enfim, onde é que está a minha prioridade? Minha prioridade tá em conversar com o meu colaborador ou responder o e-mail? Será que eu preciso responder a bilhões de e-mails e passar não sei quantos e-mails com não sei com quantas cópias? Será que isso é essencial? Será que é essencial ir em todas as reuniões que me chamam? Será que não seria o caso, inclusive, de começar a dizer, olha, não vou nessa reunião porque eu percebo que eu não vou acrescentar nada? Essa reunião não é essencial para mim? Mas será que eu tenho coragem? Porque para que a gente trabalhe com o essencialismo, nós temos que tomar um cuidado imenso, imenso com o que nós esperamos que a sociedade pense ou fale de nós. Então, eu vou dizer isso para vocês, pessoal, porque eu mesma tenho uma dificuldade imensa quando um cliente, por exemplo, me chama para fazer um trabalho, que às vezes não é nem o meu core, né? não é o trabalho principal. Eu tenho uma dificuldade imensa de dizer eu não vou fazer esse trabalho. A minha tendência é dizer sim para tudo e para todos. E quando a gente fala sim para tudo e para todos, nós começamos a não dar prioridade para nada e a gente faz de tudo um pouco, mas nada com a qualidade que tem que ter. Percebe? E isso nós podemos pensar em todas as ações que nós fazemos. Então, quando a gente se mexe a fazer muita coisa, às vezes a gente dispersa a qualidade. Então, sabe aquela história que menos é mais? A gente precisaria pensar exatamente nisso. Menos é mais. E se menos é mais, a gente deveria pensar o que é essencial para mim? É essencial trabalhar 8 horas ou eu quero trabalhar menos? O que é essencial para mim? Né? Essencial para mim é ter a minha vida equilibrada ou não? Mas para isso eu preciso ter empresas que pensem desse jeito. Eu preciso ter uma cultura empresarial e para mim aí que está um pouco da resposta, né? Porque se a empresa ela pensa de uma maneira essencial, ela vai estabelecer procedimentos, processos essenciais que tenham um significado, que as pessoas queiram trabalhar com esses processos e procedimentos. Percebe? Ela não vai ter coisa que a pessoa fala assim, mas por que eu tô tendo que fazer esse relatório? Por que eu tenho que ir para essa reunião? Por que eu tenho que me expor numa situação que eu não quero? Então, ouvir, aí sim está um trabalho importante, Johnny, né? Que é ouvir as pessoas e ouvir aquilo que elas dão valor, o que elas não dão valor, o que elas encontram significado, o que elas não encontram significado. Muito mais do que fazer simplesmente um programa de bem-estar. Um programa de bem-estar tem que ser feito, claro, mas a gente tem que entender como cada pessoa pensa a realidade que ela está vivendo, e cada líder precisa fazer isso e ouvir as suas pessoas, porque às vezes elas têm razão. Aí a gente pode falar, mas esse jovem não sabe de nada. Por que não sabe de nada? Muitas vezes pode dar grandes ideias e falar assim, poxa, mas por que a gente tem que fazer isso que não faz sentido? Né? E por que a gente tem que continuar fazendo coisas que não são essenciais? Né? Então eu acho que pensar em coisas essenciais, gente, é uma coisa muito desafiadora e vou contar para vocês diferente. Por quê? Nós estamos vindo de uma onda, né, onde não se pensava mais no essencial. Né? Se pensa em coisas absolutamente desnecessárias, mesmo na nossa vida. Né? Será que a gente tem na nossa casa aquilo que é essencial? Quantas vezes que a gente briga com as pessoas que a gente mais ama por coisas que não são essenciais? E a gente continua brigando e a gente acaba discutindo, né? Então, eu acredito que uma das soluções
para esse momento que a gente vive de ruptura entre empresa e empregado, né? É exatamente a gente poder voltar para o que é essencial. É poder dizer para as pessoas, olha, esse trabalho aqui é essencial, tá ligado ao propósito, eu preciso de você por conta disso, e isso ser verdade. Eu preciso que você atenda o cliente desta forma, eu preciso que você visite o fornecedor assim, eu preciso que você vá visitar desta forma, não importa, desde que tenha significado, propósito. E que a gente peça para as pessoas fazerem aquilo que é essencial para o resultado que precisa ser trabalhado, né? Então a gente precisa trabalhar a escolha. E depois que a gente trabalha a escolha, a gente precisa realmente jogar fora aquilo que não faz mais sentido, né? Então, assim, para que a gente tem que ter tantos procedimentos? Para que a gente tem que ter tantas coisas que afastam cada um de nós daquilo que precisa ser feito? Eu vejo, por exemplo, na área médica, isso acontecer de monte, né? Quantos médicos que falam para mim, ai, Fátima, mas pelo amor de Deus, tem tanta coisa que fazer burocrática que o que eu menos faço é falar com o paciente, porque eu não tenho tempo. Já viram uma coisa dessas? Né? Um médico que fala assim, olha, Fátima, não dá, eu trabalho no hospital e eu tenho que fazer tantas coisas, preencher tanta ficha, resolver tantos problemas que não tem nada a ver com o paciente. Eu tenho que dar conta dessas coisas. Tá? O André está dizendo assim, melhor um bem feito e finalizado do que 10 iniciados. Exatamente, né? E quando a gente fala esse bem feito, é um bem feito que não vai para o perfeccionismo também, sabe, André? Porque esse é um outro problema do indivíduo, né? Eu conheço várias pessoas que são aquelas pessoas que precisam fazer as coisas perfeitas. E quando você quer fazer perfeito demais, você às vezes vai para o não essencial também. Sabe? Tem coisa que você pode fazer de uma maneira mais simples, de uma maneira mais básica, que você não precisa enfeitar tanto pavão, sabe? E tem gente que não se dá o direito de fazer o essencial. Então, olha, eu tô falando em várias dimensões, né? Eu tô falando na dimensão pessoal. Então a pessoa física, o quanto que ela vai para o essencial ou o quanto que ela não consegue ficar no essencial, o quanto que ela precisa, sabe, ter coisas imensas, grandes, suntuosas, e aí não se contenta com o pequeno, tem que ser grande, né? Assim, eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar numa empresa grande, eu tenho que fazer projetos maravilhosos, né? Mas o que é essencial? Será que o essencial é trabalhar numa empresa grande ou o essencial é você fazer alguma coisa que tem significado? Opa! Pois é, tudo bem? Então, essa visão de essencial vai dando para cada um de nós um direcionamento muito claro daquilo que a gente precisa fazer. Então, o que eu quero? O que eu dou valor? Né? E quantas vezes a gente começa a fazer escolhas que disseram pra gente que eram importantes, que por conta da nossa vida, da nossa história, a gente deu importância num momento, mas que hoje não é mais importante. E a gente continua fazendo coisas que não são essenciais. Então, o que é essencial? É trabalhar numa empresa grande, fazer um projeto milionário, ou essencial é fazer aquilo que dá significado, aquilo que tem propósito? O Silvio está dizendo, é fazer menos, porém melhor. Exatamente, Silvio. Agora, de novo, esse melhor não é a perfeição. É o melhor essencial. É isso que a gente tem que pensar. Sabe? Às vezes eu quero fazer um bolo, né? É um bolo. Eu não preciso fazer um bolo maravilhoso, demorar 5 horas para fazer, eu só estou querendo fazer um bolinho. E o essencial é isso, porque é um bolo para tomar café, sabe? Não é nada mais do que isso. E às vezes a gente não se dá o direito de fazer alguma coisa que é essencial, que é básica, sabe? Que é simples, né? Então o primeiro passo, eu preciso discernir as trivialidades do pouco que é vital, né?
Então, das muitas trivialidades para aquilo que é vital, né? Então, o que é vital para mim nesse momento? O que é trivial? Gente, eu fico pensando o seguinte, né? Quantas pessoas... Eu vou agora misturar, eu sempre misturo um pouco casa e família e trabalho, porque eu acho legal isso, né? Quantas pessoas que vão dormir, né? E ficam assistindo alguma televisão em vez de conversar com o marido, em vez de conversar com a mulher, em vez de conversar com o companheiro, né? E aí diz que não tem tempo para conversar. Tá, mas espera aí, o que é mais, né? O que é essencial? Você estabelecer uma relação legal com a tua, né? Com o teu parceiro, com a tua parceira, ou o teu objetivo essencial é assistir televisão? A gente começou a mudar, né, os valores, a gente começou a inverter tudo, né? O que é essencial na tua vida nesse momento? Qual é o trabalho que você precisa fazer que é essencial, que você não gostaria de deixar de fazer? O que faz o teu olho brilhar? O que é essencial para você ser feliz? Sabe? Então são essas poucas coisas que vão ajudando, inclusive, a gente excluir aquilo que não é mais essencial, né? E que, de novo, precisa de muita coragem, porque excluir aquilo que não é essencial exige da gente o desapego de fazer coisas e ficar com coisas que não fazem mais sentido, né? O ótimo é inimigo do bom, André, exatamente, é isso que a gente estava falando de não ser tão perfeito, né? Então eu dizer não, né? Eu dizer não para alguns projetos, é dizer não para a nossa vaidade, para o nosso orgulho de dizer não, eu consigo fazer isso, eu dou conta de fazer muita coisa, e aí deixa de fazer o que é essencial, aí diz que está muito cansado, aí não consegue cuidar da saúde, aí não consegue, sabe, o que é essencial? A tua saúde? Ou você dizer sim para tudo menos para aquilo que faz sentido. Então, estou cansada de ver gente dizer, não, eu não tenho tempo de, sabe, fazer um check-up, eu não tenho tempo de cuidar, de fazer movimento, eu não tenho tempo de fazer um exercício, mas começa a fazer coisas que não precisa fazer, que são coisas que só servem para um falso status, tá? Então, é poder olhar para isso, né? Agora, o terceiro passo, que eu acho mais legal ainda, que esse livro traz, né, o essencialismo traz, é remover obstáculos para que a execução não exija esforço. Olha que legal! Ou seja, não é fazer coisa cheia de obstáculos, é tirar tudo da frente que pode atrapalhar o máximo possível, tá? Então não vai pelo caminho mais difícil, mais tortuoso. Então o que é essencial? Para fazer um trabalho eu tenho que estabelecer colaboração, eu tenho que estabelecer cooperação entre as pessoas. Então tira os obstáculos à sua frente, né? Nossa, ainda eu vejo pessoas se preocupando muito mais com o seu umbigo, né? Do que pensando o seguinte, olha, eu preciso alcançar tal objetivo, eu preciso esse resultado eu preciso ter junto com outras pessoas, eu preciso construir junto com outras áreas, né? E acaba não fazendo isso, né? Por quê? E aí tem aquele obstáculo, né? Aí você vai numa reunião nossa senhora, isso é incrível, né? Você vai para uma reunião e aí diretores ficam brigando entre si por mera vaidade, e esquecem que tinham que tirar da frente vaidade, tinham que tirar da frente essas coisas que são obstáculos, que fazem com que uma ideia nova não seja aprovada, que uma inovação não seja aprovada, percebe? Quer dizer, começa a truncar as coisas. E quantas vezes nós fazemos isso, né? Ai, que bom que você estava precisando ouvir isso, Aide, fico feliz. Precisamos fazer essencial e fazer bem feito. Exatamente, a ideia é fazer bem feito naquilo que é possível. O essencial também podemos dizer que é saber as prioridades. Isso, Silvio, exatamente. Só que nesse livro, inclusive, ele coloca uma coisa interessante, que ele diz o seguinte, que a gente devia pensar em prioridade no singular e não prioridades, porque a gente tem uma prioridade. Né? Se a gente pensa no essencial, a gente fica com a prioridade. Claro, eu entendi o que você falou, Silvio, eu concordo, a gente tem lá as prioridades do dia, etc. Mas mesmo assim, naquele momento
momento o essencial é fazer aquela atividade, a gente precisa se perguntar sempre, sabe? Então é refletir sobre isso, é ter isso de uma maneira mais clara. E eu tenho certeza que quando a empresa tem uma visão voltada para o essencial, ela é muito mais atrativa. Porque se você fizer o essencial, você não precisa trabalhar 12 horas. Garanto para vocês. Se você fizer o essencial, você pode trabalhar as 8 horas e trabalhar bem feito. Sabe? Trabalhar bem, trabalhar tranquilo, porque trabalhou as horas que tem que estar. E se dedicou para aquilo que faz sentido. Por que que às vezes a gente demora muito mais tempo numa atividade? Porque não faz sentido para você. Então é mais custoso, tem muito mais obstáculo. Então se as pessoas se dedicassem a tirar os obstáculos da frente, literalmente tirar. Então olha, e isso não importa qual área, né? Seja na área de produção, seja em marketing. Nossa, gente, em marketing, quantos pequenos problemas existem, né? Quantos pequenos problemas que poderiam ser tirados, né? Vai tirando, o que tem que fazer aquilo? Vamos resolver o problema? Então não é ficar resolvendo todos os problemas, mas vamos resolver aquilo que é essencial e ir para frente e não ficar reclamando. E é outra coisa, né, pessoal, que mata é reclamação. E reclama daqui, e reclama de lá, e a culpa é de um, e a culpa é de outro. Não interessa, vai e faz. Sabe? Vai lá e coloca a tua força naquilo que precisa ser feito. Tá? Então eu acho que é uma mudança de modelo mental, então é do indivíduo, onde as lideranças precisam estar muito bem treinadas e muito conscientes de tudo. Porque se o líder não tiver essa consciência, ele vai ser o primeiro a não permitir que o essencial aconteça. Né? Ele vai ser o primeiro a exigir coisas que não fazem o menor sentido. Então cabe às lideranças mudar o seu modelo mental e começar a ver assim, o que é essencial nessa atividade? O que é essencial para este cargo? O que eu espero? Qual é a coisa, o aspecto principal que eu quero que essa pessoa me entregue? Sabe? E não 20 coisas que a pessoa se perde. O que é essencial? Né? E isso vale para todos os níveis, né? Desde o CEO da empresa até a pessoa que fica no mais operacional, porque eu preciso deixar claro o que é essencial para você, o que se espera de você, e essa pessoa com certeza vai ter um tempo necessário para isso, não vai precisar trabalhar 12, 13, 14, 15 horas. Porque quando a gente começa a trabalhar 12, 13, 14, 15 horas, né, a gente começa a desequilibrar. E quando a gente desequilibra, o corpo desequilibra. Então você começa a engordar, aí você começa a não ter mais vontade de trabalhar e você começa a se perder de si. Que foi o que nós começamos a entender na pandemia, que a gente pode ter um equilíbrio de vida e ao mesmo tempo fazer bons trabalhos. Então, pessoal, eu acredito que a gente tenha que pensar dessa forma e levar para a nossa vida. Então, líderes, empresas e indivíduos, né? Assim a gente pode ter uma sociedade que trabalhe de uma forma mais essencial, que valorize o que é essencial, né? E não fique jogando fora energia, dinheiro e tantas coisas que a gente joga fora por não ficar com o essencial, né? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram dessa conversa e se tem alguma pergunta, por favor coloquem, ou se tiver algum comentário, coloquem. Eu vou gostar de responder, se vocês quiserem colocar. Se vocês acham que vale a pena, compartilhem, né, essa conversa com outras pessoas. E claro, né, pessoal, isso aqui é só o início de uma conversa. Eu acho que tem muita coisa para se discutir, né?
muitas coisas que a gente poderia ir além e que pode, né, que a gente pode ir além, mas vamos começar por aqui, né? Eu convido vocês a pensar assim, o que é essencial nesse resto de noite para mim, né? É essencial, de repente, tomar um vinho gostoso com uma pessoa que a gente goste, ou sozinho, não importa, ler um livro, né? É essencial para mim, nesse momento, fazer isso, né? Olha, que bom que eu não mudei nada, eu fico feliz, meu amor, eu fico feliz, né? Tem aqui alguns comentários, sensacional, sempre muito bom as suas reflexões, obrigada, Silvio. Não sei se vocês têm alguma questão, a Aide tinha colocado alguma coisa aqui, que só gozado, né, de vez em quando só, muito obrigada, não consigo ler. Vai saindo daqui da tela, não sei porquê. Realmente uma mudança cultural, é importante buscar esse equilíbrio para não sobrecarregar os outros também, exatamente. Quando aprendemos o que a prioridade é essencial, não precisa se sobrecarregar e fazemos com qualidade. Exatamente esse ponto, exatamente esse ponto. Então é possível, sabe, pessoal, é possível fazer coisas com qualidade sem se sentir sobrecarregado, tendo um equilíbrio de vida. Eu acho que é esse o caminho que nós vamos ter que seguir daqui para frente. Sejam líderes, sejam empresários, sejam profissionais, né? O que é essencial, né? A Ciro maravilhosa, como sempre, obrigada, querida. Temas que muito agregam, muito obrigada. Muito obrigada por todos os elogios e obrigada a vocês. Então, saibam que a gente está sempre às quartas-feiras, às 9 horas da noite, a cada 15 dias, né? Para que a gente possa continuar essas discussões, né? Então, uma quarta-feira eu trago um convidado e outra quarta-feira eu fico sozinha. O Zé está dizendo que li há algum tempo o livro A Única Coisa, de Gary Keller e Jay Pappson, exatamente sobre isso. É exatamente isso, Loureiro. Eu acho que é esse o ponto, é buscar aquilo que é essencial mesmo. Eu acho que faz toda a diferença na vida, né? Gente, um beijo no coração de vocês, eu agradeço muito, né, que vocês tenham ficado aqui todo esse tempo e que a gente possa pensar em formas de aplicar tudo isso, né, na nossa vida e na nossa empresa, que a gente possa fazer isso, né, que a gente pare hoje e fale assim, o que é essencial para mim nessa noite? O que é essencial essa semana para mim? O que é essencial amanhã para mim? E com isso fazendo escolhas, tirando aquilo que não serve mais, né? E tendo coragem mesmo para remover todos os obstáculos e fazer de uma maneira simples aquilo que precisa ser feito, tá bom? Gente, beijos e até muito breve, viu? Espero que a gente se veja na próxima, daqui a 15 dias. Um grande beijo, pessoal. Tchau, pessoal.